Olá, turma! Vamos para mais uma aula de ciências. A aula de hoje é para o 7º ano. Na aula de hoje, vamos usar um módulo 3 do livro. Já usamos o módulo 2, já concluímos o módulo 2, falando do assunto de equinodermos. Foi assim? Falamos sobre os animais invertebrados e terminamos com equinodermos. Já fizemos a correção de uma atividade, vocês ficaram de responder, eu dei mais um tempinho para vocês responder em uma atividade de revisão que incluía todos os animais invertebrados, né? Desde anelídeos, moluscos, para fechar o assunto e vamos para a aula de hoje com o módulo 3. Então, peguem o módulo 3 do livro para a gente fazer algumas anotações, algumas marcações importantes, ok? O assunto de hoje tem bastante conteúdo interessante e vamos começar agora com os animais vertebrados, ok? Vamos lá? O que caracteriza um animal em ser vertebrado? Presença de coluna vertebral e crânio, ok? Lá no livro de vocês, lá no início da capa do módulo 3, tem um desenho de um fóssil de um dinossauro. O que demonstra, o que deixa claro ali por ser um animal vertebrado? Porque possui coluna vertebral, tá bem nítido lá o conjunto de ossos daquele animal. Professora, quando a senhora falou dos equinodermos, a senhora comentou que ele tinha ossículos e eles eram animais que tinham esqueleto interno, endoesqueleto. Então, por que eles não eram vertebrados? Porque ele não tinha essa característica aqui, ok? Vamos prosseguir. Vou sair um pouquinho da frente para ficar mais nítido lá na TV para vocês, ok? Vamos lá. Vamos notar aqui algumas características em relação aos animais vertebrados. Percebam que eles têm características bem variadas, né? Os vertebrados constituem um grupo de animais que apresentam grande diversidade de espécies, que variam em tamanho, em massa corpórea, que é esse volume que ele tem, as habilidades, a reprodução, os habitats vão ser diferentes também. Como a gente tem aqui um mamífero aquático, temos outro mamífero terrestre e temos um mamífero terrestre, porém que vive em regiões muito frias. Então, existe muita variedade em relação aí aos animais vertebrados. Vamos prosseguir. Os animais vertebrados, gente, são classificados em 2 grupos de acordo com a capacidade de ou não de aquecer o corpo. Vou ler para vocês entenderem lá no livro de vocês. Procura esse trechinho para marcar com marca-texto também. Dependendo da maneira como os animais vertebrados regulam a temperatura do corpo, eles podem ser classificados em ectotérmicos e endotérmicos. O que são animais ectotérmicos, que também podem ser chamados de pecilotérmicos. Se quiserem, marque aí um de vocês também, ok? O que é um animal ectotérmico? Aqueles que não conseguem regular sua temperatura e por esse motivo precisam se expor ao sol, ok? Ou está em ambiente na qual ele vai usar a temperatura do ambiente, ok? Por exemplo, os anfíbios, são sapos, rãs, pererecas, eles não podem se expor tanto ao sol, então eles ressecam sua pele e não conseguem respirar. Então a temperatura dele vai estar de acordo com o ambiente. Por exemplo, eles estão em ambientes sempre muito frios, sempre muito úmidos, como lagoas. Por isso que a pele dela também, quando você pega um sapinho, algo do tipo que já teve a oportunidade, sabe que ele é bem geladinho, porque a temperatura do seu corpo é de acordo com a temperatura do ambiente, ok? Animais endotérmicos ou homeotérmicos. Vocês podem fazer essa anotação aí também. Então, os animais endo quer dizer dentro, são aqueles que conseguem manter a temperatura do seu corpo. Nós, por exemplo, conseguimos. Muitas das vezes a temperatura ambiente está quase 40 graus. E mesmo assim, nossa temperatura interna se mantém constante, a mesma, por volta de 35 e 36 graus, ok? Se eu tiver em um ambiente muito frio mesmo, o que pode acontecer? Claro que eu vou perder calor com o ambiente, mas se eu colocar um termômetro, o ambiente está a 10 graus, a minha temperatura vai se manter constante, a mesma, ok? Por isso somos classificados como endotérmicos, ok? Ou também chamados de homeotérmicos. Vamos prosseguir. Vou sair um pouquinho da frente, como sempre, Vê como focaliza melhor lá, né, a TV? Quando eu saio um pouquinho da frente, vamos lá. São aqueles que dependem de fonte de calor para regular a temperatura do corpo. Quem depende? Os ectotérmicos. E aqui eu coloquei um exemplo do peixe, do sapo, de uma salamandra, que é um réptil, ok? Um lagarto que é um réptil. Por isso, ficam expostos à luz solar. Quem fica exposto à luz solar? Nesse caso, os répteis, ok?
Os peixes e os anfíbios não. Eles vão variar de acordo com a temperatura do ambiente. Se o ambiente aquecer demais, a sua temperatura também se aquece demais, ok? Ou permanecem em ambientes aquecidos por ele, ok? Vamos lá. Agora a gente tem aqui os animais endotérmicos. Ali eram os ectotérmicos, agora vamos falar dos endotérmicos. E aqui a gente inclui, ó, as aves e os mamíferos, que a gente tem como representante aqui o homem. São os capazes de gerar e reter calor suficiente para manter a temperatura corpórea, independente da temperatura do ambiente. E de onde é que a gente tira essa fonte de calor, já que não é do sol? Então, nosso corpo é aquecido graças ao metabolismo extraído lá dos alimentos. Então, a gente se alimenta, nosso corpo metaboliza isso aí e gera calor. Então, eu uso a energia do alimento para que meu corpo gere calor sozinho, ok? Vou terminar a leitura aqui. Eles dependem principalmente do calor produzido pelo seu metabolismo para regular sua temperatura interna, ok? Todo mundo conseguiu acompanhar direitinho? Então, revisando. O que é um animal vertebrado? É aquele que consegue, é aquele que tem, perdão, é aquele que tem coluna vertebral, ok? E crânio. Por isso são classificados como os vertebrados. A gente vai ver agora quais são os grupos de animais vertebrados, ok? Outra característica importante que eu mencionei agora foi quem mantém ou quem não mantém a temperatura do corpo. Existem duas classificações, o ectotérmico e o endotérmico. Ectotérmico, sua temperatura vai variar de acordo com a temperatura do meio, do ambiente onde ele se encontra. E a gente tem como exemplo peixes, anfíbios e répteis. Porém, os répteis, eles precisam se expor. Quem nunca viu, né, numa lagoa, reportagem pelo menos, na beira de uma lagoa, um monte de jacaré, são répteis, eles estão ali para aquecer seu corpo, não é para se bronzear, não. É para aquecer o corpo, para conseguir fazer com que tudo funcione, os órgãos internos funcionem bem. Já os anfíbios e os peixes não precisam se expor, mas sua temperatura é de acordo com a temperatura do local, ok? Animais endotérmicos, endo quer dizer dentro, aqueles que mantêm sua temperatura interna graças ao metabolismo, graças ao funcionamento do corpo, que extrai essa energia a partir do alimento, ok? Vamos prosseguir. Ó, temos aqui essa imagem bem variada, né? Os vertebrados são divididos em 5 grandes classes, ok? Atenção, quais são elas? Peixes, anfíbios, tem aqui uma salamandra, peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos. Vamos estudar um pouquinho da classificação de cada um deles, ok? Só algumas características. Vamos começar com os peixes. Ó que legalzinho o GIF que eu coloquei lá para vocês. Vivem em ambientes aquáticos, porém a gente já tem alguns peixes que vivem em ambientes semiaquáticos, ok? A gente já tem animais, peixes, que conseguem viver fora da água, a gente vai ver já. Possuem brancas durante toda a sua vida. São estruturas que auxiliam nas trocas gasosas, no processo respiratório dos peixes. Eu estou saindo um pouquinho da frente para vocês visualizarem melhor lá, ok? Vamos lá. São exemplos de peixes, sardinhas, raias, tubarões. Não confundam, um golfinho não é peixe, baleia não é peixe, vai ser mamífero, ok? Vamos lá. Falar agora dos anfíbios. Quem não acha bonito, né? Ó, um sapinho lindo como esse. Os anfíbios, que é mais um grupo de animal vertebrado ectotérmico, são vertebrados que, em geral, apresentam forma larval, aquática e forma adulta terrestre. Ele passa por metamorfose. Lembra quando a gente viu o processo de metamorfose que acontecia com as borboletas, né? Lembra que a gente viu lá dos artrópodes, nos insetos? Ele também vai passar por metamorfose, ok? Não tem escamas, nem pelos e nem penas. Então, sua pele é lisa. É uma outra característica marcante, ok? Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre os répteis. Vamos lá. Os répteis apresentam várias adaptações à vida terrestre. Quais são essas adaptações? Pele seca com escamas. Olhem que gifzinho legal, ó. Ovos com casca dura e porosa são adaptações. Isso é uma característica muito importante dos répteis. A pele ser grossa, ele liberar ovos com casca dura, porque os anfíbios não têm ovos assim.
que se desenvolve em ambiente terrestre, bem diferente dos anfíbios. A gente vai ver isso mais na frente. Aqui é só algumas características gerais. Agora vamos ver um pouquinho sobre as aves. Olhem que interessante, ó. Possuem penas e muitas das espécies não são capazes de voar. Então, é o único grupo que vai possuir aí como característica as penas. Agora vamos para os mamíferos. Coloquei lá um primata, né? Vamos lá. Os mamíferos caracterizam-se por apresentar o quê? Quais são suas principais características? Presença de pelos, de placenta e de glândulas mamárias. A gente vai entender isso mais na frente, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui em relação às características desses animais. Vamos lá. São animais vertebrados, se caracterizam por passar seu ciclo de vida na água. Aqui a gente já vai começar a falar dos peixes, gente, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês. Ó, agora vamos começar a aula somente falando sobre os peixes, viu? Perdão. Então, eu coloquei aqui a representação do peixe, mas para deixar mais claro, vamos agora falar somente sobre os peixes. A gente viu um pouquinho das características gerais dos animais vertebrados. Se liguem aqui, agora somente peixes, ok? Vamos lá. São animais vertebrados, se caracterizam por passar seu ciclo de vida na água, sua maioria, ok? Vou sair um pouquinho da frente. Podem ser classificados como cartilaginosos ou ósseos. Vamos entender. Os peixes são classificados em dois grupos. O grupo dos cartilaginosos e o grupo dos ósseos, mas eles vão receber um nome específico, ok? Vamos lá. Peixes cartilaginosos vão ser classificados como condrictes. A gente tem como exemplo aqui a quimera, mas outros animais não vão ter osso como estrutura de sustentação do corpo, e sim cartilagem. Quem é exemplo? Além da quimera, a gente tem as raias, ou arraias, e os tubarões. O tubarão, gente, ele tem a parte da mandíbula, a raia também, e a quimera, a parte da mandíbula é osso, mas o restante do seu corpo, que vai sustentar o corpo, vai ser cartilagem. São animais um pouco mais leves, ok? Então, eles são classificados como condrictes. Não esqueçam, condrictes são animais que vão possuir como estrutura de sustentação as cartilagens. E temos também os osteíctes, e aqui eu coloquei o exemplo como o tucunaré, que é um peixe lá da região amazônica, né? Que ele pode chegar a mais de 1 metro de comprimento. Deixa eu sair um pouquinho mais da frente. Pronto, eles são classificados como osteíctes, peixes que vão ter o que a gente chama popularmente de espinhas, ok? Vamos lá, vamos prosseguir. Esses grupos de vertebrados incluem espécies de animais com diferentes formatos e tamanho. Estou falando dos peixes. Eles vão ter o formato hidrodinâmico do corpo. O que é isso? Ele tem um formato do corpo que vai facilitar seu deslocamento na água. Existem dois formatos de peixe. A gente tem esse peixe, ó, que é achatado ventralmente, né, assim de cima para baixo, e tem um peixe que tem o seu corpo achatado lateralmente, ok? Isso só para facilitar seu deslocamento na água. Vamos falar um pouquinho sobre o revestimento do corpo desses animais. Isso vai variar um pouquinho, ok? Os condrictes, eles não vão ter escamas. Os condrictes vão ter estruturas chamadas placoides. Placoides é essa estrutura aqui que foi ampliada várias vezes para que a gente pudesse visualizar aqui. Muitas vezes, se tiverem a oportunidade, se fosse passar a mão em um tubarão, por exemplo, perceberia que a pele é áspera, como se fosse uma lixa. E isso são os placoides, ok? Os placoides, se cada plaquinha dessa que cair, ó, se romper por acaso, ela pode ser substituída, ok? Diferente dos peixes que vão possuir escamas. Se por acaso essas escamas aqui se soltarem, elas não são substituídas. Quem vai ter placoides, que foi daquela imagem anterior? Somente condrictes, somente arraias, tubarões. Os osteíctes vão ter algumas adaptações, com escamas, que a gente vê aqui, podem não ter escama, não ter placoides, nada, ser a pele lisa, que a gente vai chamar de peixe de couro, ok? A gente tem o exemplo aqui, ó. E podem ter outra adaptação, que seriam espinhos, é o caso do baiacu, ok? Eu tenho uma imagem aqui, ó, do peixe, lá no livro de vocês também tem uma imagem do baiacu. Então, o baiacu, ele tem uma adaptação que são espinhos, inclusive com produção de veneno, ok? Atenção, além dessa produção de veneno pelos espinhos, eles também se inflam
A função aí de inflar, de aumentar de tamanho, é evitar que seja comido por um predador. Vejam que legal, né? Vou mostrar para vocês aqui. Eu não vou ler tudo não, ok, gente? Mas lá no livro de vocês tem tudo detalhado. Vão acompanhando e vão grifando as partes mais importantes. Qualquer coisa, pausa o vídeo rapidinho, marca e depois volta, ok? Vejam que legal, ó. Mais um gifzinho, né, do baiacu inflando. Vamos lá, continuando. Vamos falar só um pouquinho sobre as nadadeiras. A função das nadadeiras nos peixes vai ser diversa. Auxiliar na mobilidade, auxiliar no equilíbrio, no direcionamento da sua locomoção. Essas nadadeiras podem variar bastante. A maioria vão ter, a maioria não, perdão. Eles podem se fundir, essas nadadeiras, podem ter formatos diferentes, podem ter funções diferentes também, como atrair predadores, muitas vezes se defender. Alguns peixes, eles aumentam as suas nadadeiras com a finalidade de inibir um predador, né, para que o predador não venha comer. Imagina que esse peixe é muito maior, mas a principal função aí é locomoção, ok? Vamos conhecer um pouquinho as nadadeiras. Vou sair da frente que ele focaliza direitinho. Ó, a gente tem essa nadadeira aqui em cima, chamada de nadadeira dorsal. Temos a nadadeira final aqui, que é a nadadeira caudal. Nesse caso aqui é uma e uma. A gente tem aqui a nadadeira anal, porque tá próxima ao ânus, fica aqui o ânus, ó. A gente tem duas nadadeiras ventrais, porque tá na parte do ventre de baixo. E a gente tem aqui duas nadadeiras peitorais. Lembrando que essa quantidade também pode variar com a espécie, pode variar seu tamanho, ok? Vamos lá. Prosseguindo. Vamos falar um pouquinho sobre os hábitos alimentares dos peixes. Diversos hábitos, cada um pode comer alimentação diferente. Como, por exemplo, tem peixes carnívoros, peixes onívoros, peixes herbívoros e peixes detritivos. Vamos observar agora essa imagem bem legal. Ó. Esse tubarão atacando uma foca. Então, esse peixe, que é o tubarão, né? Ele é carnívoro, mas tem peixes que comem detritos de outros, como fezes ou sobras de alimento, ok? Então, a alimentação aí é bem variada. Vamos lá. Vamos observar um pouquinho a parte interna, a parte digestiva. Os peixes vão ter sistema digestório completo. De vez em quando fica escuro aqui, porque não focalizou. Sistema digestório completo por quê? Começa com a boca e termina com o ânus. Não esquecer, isso é sistema digestório completo. E aqui a gente tem as divisões, a cavidade bucal, a faringe, que é essa região aqui, e aqui é o estômago, ó, que legal. Essa região vermelha aqui, desculpa, esôfago, estômago, e aqui é todo o intestino. Vai ter algumas vesículas aqui que vão auxiliar no processo digestivo, e vai ser liberado aí o que não serviu na forma de fezes, ok? Vamos lá. Aqui é uma imagenzinha, ó, mostrando a parte interna do peixe, tá vendo? Várias cores diferentes pra gente observar as estruturas. É só uma observação, ok? Vamos lá, continuando. Vamos falar um pouquinho agora sobre a dentição dos peixes. Vai variar bastante, ok? Vamos lá. Na cavidade bucal, que forma a boca, localiza-se a língua e os dentes. Nos peixes cartilaginosos, condrictes, vão ter várias linhas de peixe, várias linhas de dente. Então, eles têm uma, duas, três sequências de dentes. Que caso um caia, o de trás vai continuar fazendo a função, já que são predadores vorazes. Então, ó, eu não sei se vocês conseguem observar, lá no livro de vocês também tem uma imagem parecida. Eu tenho a primeira sequência de dentes aqui, deixa eu sair mais da frente. Ó, tem a primeira sequência de dente aqui na frente e atrás eu tenho outra sequência de dentes, ok? Aqui eu trouxe um exemplo, ó, da piranha como um peixe ósseo, que também é um peixe carnívoro voraz, né? Esses animais, algumas espécies de peixe ósseo, têm dentes também no final, assim, lá próximo à sua faringe também, que é para auxiliar no processo de trituração do alimento. Os dentes, eles já têm esse formato mais cônicozinho aqui, ó. Dentes são pequenos e geralmente tem um formato de cone. E esse aqui já é um pouco mais pontiagudo, mais fino, ok? Vamos lá, para mais características. Essa parte é bem interessante também. Bexiga gasosa ou bexiga natatória, o que é isso? É uma estrutura que vai auxiliar no processo de flutuação do peixe. Eu tirei aqui um recorte lá do livro de vocês, ok? Ó,
Tem até os logozinhos lá do livro de vocês. O que é que vai acontecer aqui? Isso acontece principalmente com peixe ósseo, que a gente chama de osteíctes. Eles, por terem ossos em seu corpo, eles se tornam um pouco mais pesados. Principalmente aqueles peixes de água doce, ok? Então, nos peixes de água doce, a água, por ser mais densa, dificulta o seu processo de flutuação. Muitas das vezes não tem facilidade em ir até a superfície, mas com a presença de uma estrutura chamada bexiga natatória e bexiga gasosa, ele consegue subir e descer com facilidade, principalmente subir. Ele tem um saquinho, ó, que se infla de ar. Então, ele põe esse ar para dentro, no processo de troca gasosa pelas brânquias, enche essa vesícula, então ele sobe. Quando ele quer descer, ele simplesmente esvazia sua bexiga gasosa, bexiga natatória e desce. Vou ler aqui para vocês acompanharem lá no livro de vocês. Para subir até a superfície da água, o peixe enche a vesícula gasosa com gás, tornando seu corpo menos denso, menos pesado. Para descer, o peixe esvazia a vesícula gasosa, elimina os gases e atinge a profundidade em que deseja permanecer. Aqui eu tenho imagem, ó, da vesícula para vocês. Aqui é um corte feito em um peixe. É um peixe que a gente chama de peixe fresco, né? Foi logo coletado. E foi feito esse corte com muito cuidado, para que essa vesícula aqui não fosse rompida. Eu, inclusive, fiz esse trabalho lá na faculdade. Tive que usar 3 peixes para um último conseguir observar a vesícula gasosa, porque todo momento que eu ia dessecar, que eu ia cortar, eu perfurava. Então, ele esvaziava, eu não conseguia notar ele cheio. Então, ó, aqui a vesícula gasosa. Somente essa bolinha que tem aí em cima, ó. Não é essa parte preta não, viu? Aqui em cima, ó, tá vendo? Vamos lá. Vamos prosseguir. Vamos falar um pouquinho do processo respiratório dos peixes, ok? Os peixes respiram por brânquias. Atenção, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Agora precisa me focalizar. Cadê? Só quer focalizar agora a TV. Pronto, vamos lá. Ó, os peixes ósseos e peixes cartilaginosos vão ter estruturas que vão fechar as brânquias, ok? É como se fossem as orelhinhas aqui, ó. Fecham as brânquias. Então, as brânquias estão aqui embaixo e estruturas que fecham. Isso vai mudar entre os condictes e os osteíctes. Aqui no livro de vocês tem, ó, nos peixes ósseos, os peixes osteíctes, que é esse exemplo aqui, ó, vão ter o opérculo, que é a estrutura que fecha. Já tubarão e raia tem aquelas listras, aquelas linhas laterais que fica toda hora abrindo e fechando. Ali são chamados de fendas branquiais. Se for possível, anotem no livro de vocês, ok? Como é que os peixes vão respirar? A água vai entrar pela boca, essa água entra com oxigênio misturado a ela, ok? De onde vai vir esse oxigênio, professora? Dos organismos fotossintetizantes, como por exemplo algas, que produzem, fazem fotossíntese e liberam esse oxigênio na água. Então está misturado na água. Quando a água entra pela boca, vai entrar água e outras substâncias, inclusive oxigênio. As brânquias muito sensíveis vão filtrar, vão tirar o oxigênio dali e a água vai entrar pela boca e vai sair pelas brânquias. Só que as brânquias também fazem um processo interessante. O corpo dos peixes vai produzir gás carbônico e esse gás tem que ser liberado. Então, os peixes têm narinas, mas a finalidade não é respirar, é sentir cheiro. Inclusive, o tubarão sente cheiro de uma gotinha de sangue a 10 quilômetros de distância. A função das narinas não é respirar, a função vai ser percepção química do ambiente. Então, a água entra pela boca, vai entrar oxigênio junto com ela, as brânquias filtram, tira o oxigênio volta, entra dentro do corpo do animal. A água vai sair pelas brânquias e quando a água sai também o gás carbônico, ok? Então, é justamente o que tem mostrando aqui, ó. A água entra pela boca, as brânquias vão filtrar, vão retirar da água o oxigênio e vai mandar junto com a água o gás carbônico que saiu do corpo do animal. O oxigênio vai penetrar pelo corpo do animal, ok? Importantíssimo esse processo aí. Agora vamos falar sobre os peixes pulmonados. O que são os peixes pulmonados? São aqueles que conseguem viver fora da água. Como, professor, isso pode? Olha lá, essa imagem bem legal. Aí é a piramboia. Esse peixe com esse formato de cobra, né? O que é que ela faz? Ela enche sua bexiga gasosa. Ela também faz respiração por brânquias, viu, gente? Ela enche sua bexiga gasosa aqui. E por essa bexiga gasosa ser muito vascularizada, tem muitos vasinhos,
O que é que os vasinhos fazem? Tiram o oxigênio que está na vesícula. É como se isso aqui fosse uma rede. Aqui está cheio de gases. Por ter vários vasos sanguíneos, os gases que estão aqui passam para a corrente sanguínea do animal. Então é como se isso funcionasse como um pulmão, ok? Esses peixes são chamados de pulmonados, mas eles não têm pulmões verdadeiros. A vesícula gasosa que vai fazer esse processo, ok? Vamos lá. Aqui é o exemplo, ó. Aqui é a imagem da piramboia. Parece uma cobra, né? O peixe. Eles conseguem viver em ambientes sem a água. Aqui é o processo de circulatório e de excreção. Os peixes vão possuir apenas duas cavidades, o átrio e o ventrículo. O que é que vai acontecer? Essa imagem aqui, 6, ó, essa representação aqui é das brânquias, ok? Então vejam lá, o sangue pobre em gás, oxigênio, entra na primeira câmara do coração, que é o seio venoso. Aqui, ó, cadê? Aqui. E depois vai para onde? Para o átrio. Átrio e depois ventrículo. Ok? O sangue é bombeado para o cone 4, que é essa recepção aqui, ó, que é apenas esse cubinho aqui. E segue para as brânquias. Olha aqui representado as brânquias. Para receber o gás oxigênio. Depois o sangue segue para os seios e retorna para o coração. Então, essa sequência é um sistema mais simples, ok? Não acontece mistura aí de sangue. Vamos lá. Sistema excretor. Tá falando um pouquinho qual é o órgão, qual é a estrutura que vai fazer isso, são os rins. Então, tem papel de filtrar e eliminar as substâncias que podem se tornar nocivas e se acumularem no corpo do animal. Os órgãos responsáveis por esse processo são os rins, eles liberam as substâncias tóxicas que estiverem no corpo do animal, ok? Vamos lá. Sistema nervoso. Possui sistema nervoso formado por várias estruturas sensoriais. A linha lateral é uma estrutura principal. Eu vou mostrar para vocês a imagem agora da linha lateral nos peixes e vou explicar assim, sem precisar estar lendo, ok? Todo peixe vai ter essa região mais marcada assim, ó, tá vendo? Essa linha diferente aqui, ó. Ela funciona como um sensor para os peixes. Observem aqui essas imagens, ó. Essa região aqui é tão sensível que consegue sentir vibrações que acontecem na água, diferença de pressão. Professora, não entendo essa coisa de diferença de pressão. Nem todo peixe consegue ir para regiões muito profundas, só os mais adaptados. Então, eles sabem até qual profundidade pode ir, graças à linha lateral que manda essa informação de alguma movimentação na água, de algum obstáculo que venha surgir. Por isso que os peixes nadam em cardumes perfeitamente e não se batem. Quem nunca assistiu o filme O Nemo, né? Viram lá aqueles desenhos feitos pelo cardume de peixe. Não é por acaso, claro que ali numa parte mais de desenho, né? Mas é exatamente isso, eles não se batem um no outro. Vejam só essa imagem, ó. Tá vendo? Várias leões marinhos, né? Querendo pegar esse cardume de peixe aí, mas não conseguem de forma tão fácil, que eles acabam fugindo um do outro, né? Então, vejam só, a gente vai parar a nossa aula de peixes aqui. Essa é a primeira parte da nossa videoaula de peixes. Espero que vocês façam a marcação lá no livro de vocês, ok? E vocês vão receber, vão estar lá na plataforma de vocês algumas questões sobre o assunto que vimos até agora, até o assunto linha lateral, ok? Na próxima aula a gente vai fazer a correção dessa atividade e vamos dar continuidade ao assunto de peixes, ok? Espero que tenham gostado da nossa videoaula. Um cheiro para todos e até a próxima!